Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio. Muito bom dia, ouvinte. Aqui quem fala é Ana Raquel Macedo. Um ótimo dia a todos, eu sou Mônica Montenegro. O Salão Verde de hoje começa com um balanço das últimas negociações para a votação de um novo Código Florestal pelo Congresso. A expectativa é de que nos próximos dias o governo encaminhe à Câmara dos Deputados uma posição única sobre o tema, resultado de um consenso entre os Ministérios do Meio Ambiente, da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário. Se a proposta conseguir de fato unir os discursos das pastas ambiental e da agricultura, será um avanço, Mônica, porque até agora o que se via eram os dois ministérios trabalhando de maneira contraditória nas negociações com o Congresso. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, garante que desta vez será diferente e por isso veio à Câmara dos Deputados pedir ao presidente da Casa, Marco Maia, mais tempo para colocar a proposta em votação. Buscarmos situações, caminhos que possibilitem o diálogo amplo e também resultados amplos e sólidos para que nós tenhamos segurança jurídica daquilo que vai ser aprovado. Nós não queremos um texto aprovado que eventualmente dê mais insegurança jurídica ao produtor. Isabela Teixeira esteve na Câmara justamente no dia em que milhares de produtores rurais realizavam uma manifestação na esplanada dos ministérios em frente ao Congresso para pedir urgência na votação do projeto. Com o apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária, os manifestantes estavam fechados em torno de um único discurso, como resume José Jorge Vanceta, médio produtor de soja em Planaltina, Goiás, em uma área de 350 hectares. Nós aqui no Goiás não tem muito problema, mas os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pessoal que planta fumo, que tem áreas pequenas, ele vai ter que abandonar a terra e ir embora, porque é tudo fora da lei. Onde eles têm as casas, que é na beira da água, pessoas que os bisavôs deles construíram essas casas lá 100 anos atrás. Ex-ministro da Agricultura e hoje deputado federal pelo PMDB do Paraná, Reinaldo Stefanes destaca que as mudanças precisam ser aprovadas o mais rapidamente possível, porque em junho próximo vence o prazo para a regularização das áreas de reserva legal e preservação permanente dos imóveis rurais, conforme as regras atuais. Na verdade, nós temos que entender o seguinte: nós não queremos anistia, nós não queremos que as pessoas sejam punidas por aquilo que elas não fizeram. Então, quem agiu de acordo com a lei, a época que a lei permitia, eu acho que tem que ser efetivamente levantada as eventuais multas ou infrações que hoje são atribuídas a essas pessoas. O relatório do deputado Aldo Rebelo, pronto para a votação pelo plenário da Câmara, prevê que as terras em uso até julho de 2008 serão reconhecidas e regularizadas. A medida é criticada por ambientalistas, sem terra e representantes da agricultura familiar, que veem a regularização como uma anistia a quem descumpriu a lei. Quem explica é Raul Krauser, do Movimento dos Pequenos Agricultores, entidade ligada à Via Campesina. Não aceitamos nenhum tipo de anistia. Não deve ter nenhum tipo de anistia para quem descumpriu a legislação ambiental, para quem desmatou, destruiu a APP, reserva legal. Nós estamos sendo usados pelo discurso da CNA para resolver um problema deles, que é expandir a fronteira agrícola. O que a gente tem de problema efetivo no campo é que não teve política pública para implementar o atual Código Florestal. Ambientalistas, organizações da agricultura familiar e sem terra também realizaram um protesto na esplanada na última semana contra o projeto de Aldo Rebelo e pela reforma agrária. A manifestação aconteceu 2 dias depois da organizada pela CNA. Apesar de os ruralistas pedirem pressa na votação do novo Código Florestal, o presidente da Câmara, Marco Maia, disse que só colocará o projeto em pauta quando terminarem os trabalhos da Câmara de Negociação sobre o tema. Mas no grupo, um acordo anda complicado. Na última semana, a Câmara de Negociação passou mais de 1h30 só para definir o prazo de sistematização das contribuições da sociedade ao texto. Confira os detalhes com Lincoln Macário, repórter da Rádio Câmara. O GT recebeu 55 notas técnicas, totalizando mais de 900 páginas, enviadas por órgãos governamentais, pesquisadores, ONGs, bancadas partidárias e até mesmo contribuições individuais de deputados. De um lado, os defensores de um relaxamento do Código Florestal em benefício dos produtores rurais. Eles têm pressa e pedem apenas 1 semana para a análise dos documentos.
de outros que querem manter o código com o rigor atual ou fazer apenas pequenas mudanças. Esses querem mais prazo, pelo menos 3 semanas. O deputado Paulo Pial, do PMDB de Minas Gerais, está entre aqueles que vê urgência na matéria. São poucos pontos de divergência para uma celeuma tão grande, num relatório que deverá ser votado para dar tranquilidade ao país. Mas o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acredita que o assunto não foi suficientemente amadurecido na atual legislatura. Nós temos 240 deputados novos que nunca ouviram falar nesse debate do Código Florestal. Por isso, ele precisa ser aprofundado aqui na Câmara. Mesmo em meio a tantos desentendimentos, o coordenador do grupo de trabalho enxerga um consenso. Ninguém quer protelar excessivamente o debate e sim votar a matéria. Eduardo Gomes, do PSDB de Tocantins, afirma que não se trata de uma simples disputa entre 2 grupos. Há muito mais em jogo. Os ambientalistas, os produtores de alimentos e a realidade. Se a gente não trabalhar com eficiência e de maneira muito objetiva, a realidade acaba impondo penalidades, dificuldades, desastres ambientais e um prejuízo irreversível. Os pontos mais polêmicos são basicamente 7. Redução da área de proteção permanente na margem de rios e riachos e em determinadas altitudes. Flexibilização da reserva legal de floresta intacta. Normas específicas para a agricultura familiar. Anistia para desmatamentos irregulares, formas de compensação por desmatamentos irreversíveis e proibição total de corte raso de florestas durante 5 anos, a chamada moratória. De Brasília, Lincoln Macário. E outro assunto ambiental movimentou Brasília na última semana, a construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, OEA, pediu oficialmente ao governo brasileiro que suspenda o processo de licenciamento da usina, por considerar que a obra pode trazer prejuízos às comunidades ribeirinhas do Rio Xingu. O governo brasileiro considerou a solicitação precipitada e injustificável. O movimento Xingu Vivo para Sempre e diferentes organizações indígenas viram na medida um alerta sobre a necessidade de os povos da região serem ouvidos efetivamente sobre o projeto. A repercussão social e política do caso você ouve agora com a repórter Karina Mioto, do site O Eco. Momento O Eco. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos pediu ao governo brasileiro em documento oficial divulgado esta semana a suspensão imediata da hidrelétrica Belo Monte. O pedido foi baseado no impacto que a usina poderá causar às comunidades tradicionais e indígenas do Xingu. A comissão solicitou que, antes de iniciar a construção da usina, o Brasil realize, entre outras coisas, consultas prévias junto aos afetados e a tradução do estudo de impacto ambiental da obra nas línguas das diferentes etnias afetadas. O Brasil tem até 15 dias para se manifestar a respeito destas solicitações. Embora não tenha poder judicial para impedir a obra, a OEA tem força suficiente para causar um grande constrangimento político internacional ao Brasil, já que o país vem tentando assumir uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, além de ser signatário de diversos tratados de respeito aos direitos humanos. A reação do governo veio através de uma nota oficial onde se diz perplexo com uma solicitação, abre aspas, absurda e injustificável. No mínimo, deixou claro que se incomodou. O que quer que faça em relação a Belo Monte não passará despercebido mundo afora. Por sua vez, os comentários de muitos leitores às notícias que surgiram na imprensa seguem a linha perplexa do governo, além de estarem carregadas de preconceito e de falta de informação. Não faltaram argumentos do tipo, esses americanos já destruíram tudo no país deles e agora vêm se intrometer nos assuntos do Brasil. A palavra americanos mostra o desconhecimento completo do que seja a Organização dos Estados Americanos, uma entidade composta por 35 países das Américas, como Argentina, Colômbia, Costa Rica, Haiti, Bahamas, Barbados, Jamaica, Honduras, México, Nicarágua, Bolívia, Canadá, Estados Unidos, Belize, El Salvador, Panamá, Paraguai, Cuba, Venezuela, República Dominicana, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai, Chile, Guatemala, Peru e, inclusive, o Brasil. Deste episódio ficam no mínimo 2 lições.
O governo federal tem uma imagem internacional a zelar e precisará agir conforme os tratados de direitos humanos que assina. E os brasileiros, por sua vez, precisam se informar melhor antes de emitir opiniões que, ao invés de promover um debate produtivo e inteligente, apenas alimentam sentimentos como preconceito e xenofobia. Karina Mioto, correspondente do site O Eco Amazônia para o Salão Verde. Momento O Eco, uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br. A usina de Belo Monte é uma das principais obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Além das controvérsias ambientais e sociais, o PAC também tem sido criticado pela lentidão de alguns projetos. Relatório recém-divulgado pelo Instituto Trata Brasil indica que após 4 anos, apenas 4% das obras de esgoto do programa foram concluídas até o final de 2010 e somente 40,9% dos recursos liberados. O levantamento foi feito com base em uma amostra de 101 obras voltadas a esgotos nos municípios maiores que 500 mil habitantes e que totalizam 2,8 bilhões de reais em investimentos. O estudo mostra que aumentou o número de obras em estágio avançado, mas, por outro lado, duplicou o número de projetos paralisados, de 15 em 2009 para 30 em 2010. No geral, o andamento médio dos empreendimentos saltou de 19,7% ao final de 2009 para 35% em 2010. O Instituto Trata Brasil enviou cartas aos gestores responsáveis pelas obras identificadas como paralisadas, atrasadas ou não iniciadas. Em geral, segundo a entidade, as respostas apontam problemas como necessidade de revisão de valores por novos detalhamentos dos projetos, reprogramação de contratos, readequação de planilhas orçamentárias, repactuação de cronograma com agente financiador em função de processos licitatórios, paralisação por decisões judiciais e atualização de projetos defasados. O Instituto Trata Brasil defende melhoria na qualidade técnica dos projetos e mais eficiência das operações ligadas ao saneamento. Entende também que é preciso desburocratizar a liberação dos recursos para as obras, porque, segundo a entidade, o saneamento é investimento em saúde preventiva e não custo. E uma boa notícia para o Cerrado brasileiro. Cai o desmatamento na região. Confira no próximo bloco. Nós voltamos já. Estamos apresentando Salão Verde.